Fala galera! Vamos entrar agora num hall de dicas sobre competência tributária. Um tema super forte para o exame, tá legal? A expressão competência tributária, ela é uma expressão que vem designar a titularidade plena que certo ente federativo tem sobre certos tributos dentro do sistema tributário. Dentro do ordenamento jurídico fiscal, os tributos são partilhados entre os entes federativos. Dentro de critérios lógicos, técnicos, coerentes, o constituinte partilha a executoriedade do poder de tributar. E dentro desse fracionamento da execução do poder de tributar, resulta um quinhão de tributos para cada ente. Cada ente federativo recebe a titularidade de alguns tributos. Esta titularidade que o ente tem sobre os seus tributos, a titularidade plena, que lhe defere todas as faculdades inerentes ao domínio. Essa titularidade plena que certo ente tem sobre certos tributos se chama competência tributária. Veja que a competência ela está para o direito tributário como a propriedade está para o direito civil. Lá no mundo do direito civil, eu sempre lembro uma lição do meu querido amigo civilista, fantástico, professor Flávio Tartucci. O professor Tartucci que diz que quem tem propriedade tem um GRUD, G-R-U-D. GRUD pode gozar, reaver, usar e dispor. A propriedade plena defere a seu titular algumas faculdades, algumas subjetividades. Gozar, reaver, usar e dispor. A propriedade plena para nós tributaristas é a competência. E a nossa competência tributária é a propriedade de certos tributos. E o ente que tem competência, ele tem as faculdades inerentes ao domínio desse tributo. E aqui não é GRUD, é ILFA. ILFA e LFA, as quatro grandes faculdades que emanam da competência tributária. Quem tem competência pode fazer o quê com o tributo que é seu? Pode instituir, legislar, fiscalizar e arrecadar. ILFA, instituir, legislar, fiscalizar e arrecadar. Instituir, legislar, fiscalizar e arrecadar. Então, quem tem competência tributária tem ILFA, tem as capacidades de instituir, legislar, fiscalizar e arrecadar. Então, olha que legal para a tua prova. A competência tributária é a titularidade plena sobre certos tributos que certo ente federativo tem. A palavra competência é muito pesada. Ela significa titularidade plena. Só tem competência quem tem ILFA. ILFA. Só tem competência tributária quem pode instituir, legislar, fiscalizar e arrecadar. Veja que se a competência é a titularidade plena, envolve a soma desses quatro atributos ou capacidades. Atributos ou capacidade. Capacidade de instituir, legislar, fiscalizar e arrecadar, só tem competência quem pode legislar. Porque se ter competência é ter a titularidade plena, se competência é a palavra que a gente usa na linguagem tributária para identificar a titularidade total do tributo, só tem titularidade total quem institui, legisla, fiscaliza e arrecada. Então só tem titularidade plena ou competência quem tem poder legislativo. Por isso só os quatro entes federativos têm competência tributária. Galera, ainda aqui dentro, fica esperto por quê? A competência tributária ela decorre da Constituição da República, certo? Ora, ela é instituída no ato originário. As competências tributárias podem ser, normalmente são fixadas no poder constituinte originário, na promulgação da Constituição. Cada ente recebe o seu tributo, mas nenhum problema de emendas constitucionais criarem novas competências tributárias, tá legal? Vou te dar um exemplo clássico. A emenda 39 de 2002 instituiu em favor dos municípios uma nova competência tributária para criar a contribuição de iluminação pública. Então, o que eu quero que você filtre é que a competência tributária ela sempre emana do pincel do poder constituinte, é o poder constituinte que rabisca a instituição de uma competência, poder constituinte originário ou derivado reformador, emenda constitucional, e na prova sem medo, emendas constitucionais podem criar competências tributárias. Bom, para a nossa prova, quais são os atributos formadores da competência? A competência tributária do ente, ela é a titularidade plena. Quais são os atributos que estruturam essa titularidade? É o ILFA. O ILFA significa as quatro capacidades, os quatro atributos que estruturam a titularidade plena. Ter competência, ter capacidade de instituir, legislar, fiscalizar e arrecadar. São os quatro atributos. Aí vem uma próxima pergunta de prova. Desses quatro atributos inerentes à competência, o que é que se pode delegar a terceiros? O ente federativo pode delegar o quê? Ele pode delegar dois dos quatro atributos. Duas capacidades tributárias dessas quatro. Veja, competência é mais do que capacidade, ok? A expressão competência tributária é a titularidade plena. E a gente usa a expressão capacidade tributária para que denominemos os atributos. Tem competência quem tem quatro capacidades. Dessas quatro capacidades, duas se delegam. As de fiscalizar e arrecadar.
é delegável a terceiros a capacidade fiscalizatória e arrecadatória. E, evidentemente, você vai ver em minutos, de modo limitado, com algumas restrições, né? Agora, o que é que eu quero que você fique esperto para a prova? Quando o ente federativo delega a capacidade tributária de fiscalização e arrecadação, ele não está delegando a competência dele, ele não deixa de ser dono do tributo. Até porque, gente, se um ente fizer uma lei para delegar a competência, essa lei é inconstitucional. Porque quem fixa as competências é o poder constituinte. O ente não pode, em autonomia federativa, usar uma lei ordinária, ou até que fosse complementar, não pode, para mudar as competências que o constituinte instituiu em ato de poder constituinte. A Constituição fixa as competências de modo inteligente, buscando preservar o equilíbrio federativo. Então, nenhum ente pode mudar uma competência instituída pela Constituição. Então, galera, as competências tributárias são indelegáveis. Qualquer lei que tente mudar a competência é nula, porque ela fere a Constituição, que foi quem determinou as partilhas das competências tributárias. Todavia, sem medo na prova, não obstante seja indelegável a competência, são delegáveis algumas capacidades. E o que é que tu tem que ficar esperto? Duas capacidades tributárias emanantes da competência nunca se delegam. São as que envolvem poder legislativo. Um ente não pode delegar ao outro legislar na sua matéria. Então, não vai caber delegação de capacidade instituidora e de capacidade legiferante. Não se delega a capacidade IL. Do ILFA, a IL não se delega. O que é que se delega? Capacidade FA, fiscalizadora e arrecadatória. Essa delegação de capacidade fiscalizadora e arrecadatória, ela se faz dentro de limites, dentro de parâmetros. Afinal, um ente não pode delegar, por exemplo, o município do Rio de Janeiro delegou a casas lotéricas, delegou a instituições bancárias que recebam o pagamento da taxa de lixo, do IPTU. Mas o delegatário não vai poder ajuizar ação de execução fiscal, nem é dono da receita para si próprio. Então, quando se faz a delegação da capacidade tributária de fiscalização e arrecadação, tem limite. E que limites são esses? O delegatário não tem autossanção, autoexecução, e nem tem gozo fruição da receita. Quando a contribuição de iluminação pública é arrecadada por uma concessionária, a concessionária não arrecada para ela arrecada para o município. Então, ela não tem gozo fruição do dinheiro, ela não está cobrando para ela. Nem vai poder aplicar uma multa, um auto de infração, imagina, e nem ajuizar a ação de execução fiscal. Então, o que a gente tem é a delegação de capacidade tributária de fiscalização e arrecadação dentro de limites. E esses limites ensinam que o ente competente que delega as capacidades tributárias de fiscalização e arrecadação não está delegando autossanção, autoexecução, nem o gozo fruição da receita. Correto, galera? Então, para a prova, esse é o primeiro rol de dicas sobre competência tributária. Competência tributária é a titularidade plena de certos tributos que certo ente da federação tem. Só tem competência ente federativo. Ninguém que não União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios tem competência. Competência tributária, por ser a titularidade plena sobre certos tributos, envolve 4 capacidades, 4 atributos formadores, que são as capacidades ILFA, instituir, legislar, fiscalizar e arrecadar. A competência, como emana de poder constituinte, fixada pela Constituição, não pode ser delegada por um ente a outro. O ente não delega a competência, é inconstitucional se tentar fazer, mas é delegável um rol de 2 das 4 capacidades. As capacidades de fiscalização e arrecadação. E essa delegação é dentro de limites, posto o delegatário não pode sancionar, executar, não tem gozo fruição. No próximo rol de dicas, eu continuo batendo um papo sobre competência tributária com você. Amo vocês, meus amigos. Até a aprovação na primeira, até a aprovação na segunda fase. Eu espero vocês na segunda fase mais linda do Brasil. Direito tributário na veia. Eu vou lhe aprovar, cara. Eu vou botar a sua carteira na sua mão.